Olá, me chamo professor Felipe e essa é a nossa primeira aula de matemática discreta. Lembrando que esse curso, ele é um curso com essa ementa, tá bom? Estamos fazendo videoaulas para o curso de matemática discreta da Universidade Federal de Roraima do semestre 2020.2 e aqui se espera, tem como pré-requisito a disciplina de matemática básica, onde nela temos alguns pontos interessantes como teoria dos conjuntos, como números fatoriais. Já se entende um pouco, pelo menos, da teoria dos conjuntos aqui, que iremos precisar. Por exemplo, para contar a intuição de contar a quantidade de elementos de dois conjuntos AB, basta somar. Isso se eles forem disjuntos. Agora, se esses conjuntos têm elementos comum aos dois conjuntos, a soma disso daqui teria que ser subtraída. Somaríamos o conjunto A, quantidade de elementos do conjunto A, mais a quantidade de elementos do conjunto B, menos a quantidade de elementos dessa interseção, porque ela já foi contada duas vezes. E esse é o nosso primeiro passo para iniciarmos esse assunto de matemática discreta do nosso curso, pois ele começa com princípios de contagem, ele vem com combinações, com repetições, triângulo de Pascal, identidades diversas envolvendo números binomiais, princípio de inclusão e exclusão, que é basicamente uma generalização dessa interseção de conjuntos aqui, como contar quando tem 4, 5, 6 conjuntos que tem quantidade de elementos comum a ambos, por exemplo. Relações de recorrência, muito usado na computação, aplicações de problemas de contagem, resolução de relações de recorrência lineares de segunda ordem e com coeficientes constantes, princípio da casa dos pombos, a introdução à teoria dos grafos, caminhos eulerianos e hamiltonianos, coloração e paridade. Não vamos estudar cores, tá bom? Só deixar bem claro, não é coloração, é coloração. Quando chegarmos no momento, aprofundaremos mais em cada um desses. Então, para começarmos a nossa aula, já apresentado aqui a nossa ementa, o nosso escopo do curso, o que vamos estudar, vai ser isso. Essa é só a nossa primeira aula. Vamos começar com princípios de contagem. Vamos fazer esse curso de modo que vamos responder problemas. Ou seja, a partir de problemas, vamos entender algumas intuições. E o primeiro problema que iremos começar aqui, um problema bem simples, de contar quantidade de números que tem certa propriedade. Ou seja, em primeiro lugar, quantos números naturais de 3 algarismos distintos? Vou colocar aqui P1 de problema 1. Quantos números naturais? Quantos x? De algarismos, de 3 algarismos distintos existem. Esse é o nosso primeiro problema. E a partir daí, vamos colocar uma intuição para explicar dois princípios. O primeiro, o princípio da soma,
quando tu tem dois conjuntos disjuntos e tu quer contar a quantidade de elementos desses dois conjuntos, basta somar a quantidade respectiva e a gente pode inferir esse resultado para uma quantidade n de conjuntos, uma quantidade finita de conjuntos. Se todos esses conjuntos são finitos, então basta somar. E esse primeiro princípio, que é o princípio da adição, ele é muito claro, que ele nos induz a pensar em problemas que a gente vai dividir em casos. E depois a gente vai contando essas quantidades. Mas para começar com esse daqui, lembrando que essa aqui a gente está na base 10, ok? Vamos lá. O primeiro algarismo, ele pode ser escolhido de 9 maneiras, certo? 9 maneiras. Vamos colocar aqui os algarismos que usamos. Temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Ou seja, temos 10 algarismos para usar. Precisamos de um número que tenha 3 algarismos. Então, em primeiro lugar, é um número ABC, onde A, B e C são algarismos aqui distintos, onde esse A não pode ser o 0, porque o número 0,23, por exemplo, ele não é um número de 3 algarismos, porque esse 0 se exclui e trabalhamos somente com 23. Ou seja, vamos começar pelos casos que podem dificultar, ou seja, aqueles casos que requerem mais atenção. Pequenas dificuldades, se não tratadas no começo, viram uma bola de neve e no final pode atribuir resultados errados. Então, o número que queremos, existem quantas maneiras de colocar e escolher o primeiro número? Ou seja, só não podemos escolher o 0. Então, temos 9 maneiras de escolher o primeiro número. Ponto. Agora o 0 vai voltar para a nossa resolução. Como escolhemos um número dentre esses 9 aqui, e restou 8 desses mais o 0, então temos que escolher também o 9. São 9 maneiras de escolher o segundo número. E o terceiro número, como foi escolhido 2 desse, sobra-se 8. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, segundo o princípio fundamental da contagem, ele diz o seguinte, que para você combinar, fazer combinações entre elementos de conjuntos, basta que você multiplique essa quantidade. Ou seja, temos um conjunto resposta de possibilidades para a minha primeira posição do meu número. Temos um conjunto de possibilidades para eu colocar nessa segunda posição do número. E temos um terceiro conjunto de possibilidades para colocar no último número. O princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo, a única coisa que ele fala é o seguinte, que basta para combinar elementos de
diferentes conjuntos ou de conjuntos em si, pode usar o mesmo conjunto. Basta multiplicar suas quantidades. Ou seja, a nossa resolução, a nossa resposta aqui vai ser a multiplicação dessas possibilidades. 8 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 vezes 8. Que dão 648 possibilidades. Outro princípio que não escrevi, mas deve ser notado, princípio aditivo. Que diz o seguinte, que para calcular a quantidade de elementos de um conjunto de conjuntos distintos, basta somar. Ficou pequeno aqui. Deixa eu botar um pouco mais para trás. Elementos conjuntos distintos. Basta somá-los. Ok? Então esses dois princípios vão nortear os nossos problemas de hoje. E o segundo problema que eu tenho para apresentar a vocês é também um problema de contar números. A pergunta é: quantos números de 4 algarismos distintos e pares. Quantos números, deixa eu colocar esse pares aqui. Pares, quantos números pares de algarismos distintos podemos formar? Bem, esse problema ele pode parecer de primeira vista fácil. Por que fácil? Porque para o número ser par, basta que ele termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo? A gente bota lá a nossa restrição, 5 candidatos no final e vai colocando. Mas isso causaria um erro. Por quê? Isso causa um erro porque o começo também não pode ser 0. Então, se você não escolheu o 0 lá no final,
você pode escolher no começo e pode acabar se confundindo em quantos números retirar dessa contagem. Aqui vamos fazer a solução de dois modos. O primeiro modo, vamos fazer uma separação. O que acontece quando se termina em zero? Quando se termina em zero, temos uma possibilidade, são 4 algarismos. Dentro desses 4 algarismos, somente uma possibilidade para o final, que é o próprio zero. Pronto, já escolhemos o zero, então quer dizer que ele já está no final. Resta 9, 8, 7 possibilidades para essa quantidade. Terminando em zero, existe quantos números de 4 algarismos? Tá? Todo número que termina em zero é par. Basta multiplicar. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1 é igual a 504. 504 números de 4 algarismos terminam em zero. Isso é bem notável, né? Começando dali do nosso 1000, 1010, 1020 e assim por diante. A cada centena tem 10, a cada milhar tem 100. Faz total sentido. Só que aqui tem que ser números distintos, né? Não pode ser números iguais. Agora, não terminando em zero, temos que colocar aqui a quantidade de possibilidades para depois multiplicar. E se não termina em zero, existem 4 possibilidades aqui para o final. Existem 9 possibilidades menos 1 para aqui o começo. Por que 9 menos 1? Porque não pode nem o zero e nem o número, um desses 4 aqui que foram escolhidos. Então temos 8 possibilidades para cá. Para esse número, eu já posso acrescentar o zero. Então são 8 possibilidades vezes 7. Fazendo essa multiplicação, temos 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, dá 1792. Então, nossa resposta final é a soma desses dois conjuntos. O primeiro conjunto que termina em zero e o segundo conjunto que não termina em zero. Então, nossa resposta final é 504 mais 1792, que dá exatamente 2296. Vamos contar de outra forma para ver se esse resultado ele está valendo, se é esse mesmo resultado. Por exemplo, se eu não pensar, se eu simplesmente falar o seguinte: o primeiro, vamos excluir o zero do primeiro, vamos ter 9 possibilidades. Vamos pensar aqui para frente, e aqui para o final vamos colocar 5 possibilidades, correto? Não está correto, isso já causaria erro, porque se eu tiver escolhido um número par para o começo, né? Então vamos no último aqui, temos 5 possibilidades para esse final, bacana? E para o começo?
eu vou ter 9 possibilidades. Mas e se uma dessas possibilidades for o 0? Então eu tenho que colocar 8. Eita, qual é o erro aqui nesse caso? Eu não estou conseguindo restringir e saber em que momento está acontecendo. Mas uma maneira de fazer isso é olhar todos os números, certo? Todos os números, independente se vai começar com 0 ou não, tá bom? Vamos colocar aqui 5 possibilidades para o final: 9, 8 e 7. Essa multiplicação nos dá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5, 2.520. Ou seja, uma quantidade maior do que a nossa real. Mas aí, como fazer para chegar nessa resposta certa? Ora, observa que aqui nessa contagem contamos todos os números, até aqueles que começam com 0. Mas a gente não quer esses que comecem com 0. Então, são quantos números que começam com 0 e que são par? Ele começa com 0, então é uma possibilidade. Se ele é par, existem outras 4 possibilidades para cá. 8, 7. 8 vezes 7. 8 vezes 7 vezes 4 é igual a 224. E observa que quando fazemos essa subtração de 2.520 menos 224, temos exatamente 2.296. Ok? E por último, mais um problema desses, antes de começar a pensar sobre permutação. O próximo exemplo que vamos falar é o seguinte. Uma pergunta até interessante que a gente é usado. Problema 3. Quantos divisores naturais existem do número 360? Quantos deles são pares? Uma pergunta até que interessante, porque a gente aprende desde o começo que dá de fatorar esses números e saber quem são os decompositores primos desse número. Fazendo isso por 2, temos 180, por 2 dá 90, por 2, 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 360 é igual a 2 elevado à terceira potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Mas olha que interessante. Como que isso vai dizer para a gente? Quantos divisores tem esse número?
Em primeiro lugar, para um número ser divisor de 360, 360 precisa ser múltiplo desse número. Ou seja, esse número precisa ter o 2, precisa ter o 3 ou precisa ter o 5. Mas em que quantidades? Por exemplo, o 4, só o 4 sozinho é um divisor de 360. 360 dividido por 4 dá exatamente 90. Ou seja, em primeiro lugar, para dividir, esses expoentes precisam variar. O expoente, os divisores de 360 tem a forma de 2 elevado a x multiplicado por 3 elevado a y multiplicado por 5 elevado a z, onde esse x ele pode variar, ele pode ser 0, ele pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3, ou seja, ele tem 4 possibilidades para ele. Ele pode ser um desses 3 resultados, enquanto o y pode ser 0, pode ser 1 e pode ser 2. Enquanto o z, ele só pode ser 0 ou pode ser 1. Qualquer divisor de 360 terá essa composição. E o divisor máximo é quando o x é 3, o y é 2 e o z é 1. Ou seja, para encontrarmos a quantidade de divisores, 4 possibilidades, o expoente x para o 2, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Temos 3 possibilidades para o expoente do 3 e temos 2 possibilidades. Ou seja, essa multiplicação aqui nos dá a quantidade total de divisores do número 360. Ou seja, 12 vezes 2 tem exatamente 24 divisores no total. Eu sei a quantidade. Sei que são todos eles? Não, não sei quantos são todos eles. Outra coisa, quantos desses divisores são par? Certo? Então precisa existir, a pergunta aqui é diferente agora. Vou botar aqui letra B. Os pares são, eu não posso ter o 0 como expoente do meu 2, porque isso daria 1 e excluiria o 2. Então, os pares vão ser 3 possibilidades, multiplicado por 3 possibilidades do y, multiplicado por 2 possibilidades do z. Isso dá 18. 18 números pares. Números. Ok? Questãozinha bem bacana, uma questão que envolve divisibilidade, envolve matemática. E poderíamos colocar até fazer um programa, né? Construir um programa para que reconheça quantos divisores tem um número. Qual é a maior quantidade de divisores desse número? A partir de quanto eu quero números com determinado formato. Eu posso construir um programa que faça isso para mim. Existe um algoritmo para isso. Qual foi o algoritmo? Decompor o número e simplesmente mostrar. Seria um algoritmo bem leve. Fazer a multiplicação de n mais 1 desses expoentes. Por exemplo, o expoente do 2 é o número 3. Então, a quantidade total de divisores tem que ser a multiplicação dos expoentes mais 1. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2. Ok? Questãozinha bem legal. Mais uma questão agora. Não, pronto. Vamos pensar. Outra coisa importante para falar. Vou botar aqui uma P
Já até me perdi na quantidade de problemas. Mas deseja-se pintar a bandeira abaixo. Ela é retangular. Com listras congruentes. Ou seja, ela tem formato de 4 listas e cada uma dessas listas são congruentes, são do mesmo tamanho. Ou seja, se eu virar de cabeça para baixo essa bandeira, acontece que ela vai virar outra bandeira com outras cores. Com as cores vermelho, azul, verde e amarelo. De modo que não tenha cores adjacentes iguais. Vamos desenhar aqui nossa bandeira. Quatro listas. Uma delas tem que estar no meio. Outra no meio aqui também. Pronto. Deseja-se pintar. Pode-se pintar com amarelo, depois um vermelho, depois um azul e também pode-se pintar com vermelho. Mas observa-se que se a gente pegar essa bandeira e rotacionar ela, aqui em 180 graus, se consigo deixar ela reta, difícil. Pronto. A gente rotacionou ela e temos duas bandeiras diferentes. Ou seja, cada pintura gera duas bandeiras. A não ser que essas bandeiras sejam iguais às extremidades, certo? Por exemplo, vermelho existiria? Acho que não. Vermelho aqui, vermelho aqui, pode. Mas o meio vai ter que mudar. Cada uma geraria duas bandeiras diferentes. Então, de que modo, quantos modos podemos pintar essa bandeira? Vamos lá.
temos quantas cores? 1, 2, 3, 4 cores. Então, para a primeira posição, eu vou usar aqui um brancozinho, temos 4 possibilidades. Para essa segunda aqui, temos 3 possibilidades. Para a terceira, temos 3 possibilidades. E por último, 3 possibilidades. Porque a única restrição que tem é que não pode ser igual a adjacente. Ok? Só não pode ser igual a adjacente. Então, da forma que a gente está escolhendo de cima para baixo ou de baixo para cima, vai nos dar a quantidade total de bandeiras que podemos fazer, sem restrição alguma. Multiplicando esses resultados, temos aqui 27, 3 vezes 3 vezes 3, 27 vezes 4. 27 vezes 4 dá exatamente 108 possibilidades. Mas se cada bandeira produz uma diferente, eu vou precisar produzir todas elas? Ok? Cada configuração, combinação de cor, vai produzir 2 bandeiras diferentes. Então, se eu fizer essa configuração ou fizer ao contrário dela, vai ser a mesma coisa. Ou seja, precisamos dividir por 2. Que no real isso aqui é 54 possibilidades. Entendeu? A gente vai estar contando 2 vezes a mesma configuração de cores. A não ser que essa bandeira seja fixa, tá bom? A não ser que essa bandeira seja fixa, seja uma bandeira pintada na parede. Mas se for um tecido, um objeto que eu posso rotacionar, aí nesse caso daria 54. Quando não se pode rotacionar, quando é fixo, aí seria 108 possibilidades. Mas como estamos falando de uma bandeira, um objeto para hastear, podemos rotacionar ele. Rotacionando, são 54 possibilidades. Perfeito. Agora vamos falar sobre permutações simples. O que são permutações simples? São mudanças entre objetos. A forma mais clara, quando falamos dessas permutações simples, são com exercícios que falam de filas, por exemplo. Sobre anagramas. Sobre combinações, mas ainda não vai chegar na parte de combinações, tá bom? É só a parte introdutória. Por exemplo, vamos falar sobre a própria palavra. Permutações, ela tem várias letras. Palavra sol. Permutar essas letras aqui seria trocar de lugares. Ou seja, o próprio sol é uma SLO, OSL, OLS. Posso colocar o L, OS, e o L, SO. Temos seis mudanças que podemos fazer aqui nesses objetos, nessas letras.
Chamamos isso de anagramas da palavra sol. Mas o que isso tem a ver? Em primeiro lugar, vamos primeiro calcular quantos anagramas tem uma palavra usando um determinado número. Por exemplo, a palavra janela, está aqui do meu lado. Janela tem mais letras. E eu enumerar essa quantidade de anagramas da palavra janela vai ser muito complicado. Opa, janela tem 2A, ainda tá um pouco complexo. Janela não pode ser. Agora ser porta. Pronto. 5 letras diferentes. Mesmo assim, ainda existiria muitos anagramas para essa palavra, com 5 letras. Aí vamos fazer o mesmo princípio que fizemos na parte de multiplicação. Vamos escolher quem vai ficar na frente, quem vai ficar no lugar da segunda letra e quem vai ficar. Existem quantas possibilidades para a primeira letra? 5. Quantas possibilidades para a segunda? 4. Quantas possibilidades para a terceira? 3. E assim por diante. Esse número é chamado de número fatorial, quando multiplicamos todos os números uma única vez, todos os números naturais uma única vez, excluindo o zero, tá? Obviamente, se a gente colocar para multiplicar o zero aqui, vai dar zero a nossa questão. Então, todos os números naturais diferentes de zero até esse determinado número é chamado de fatorial. Ou seja, nesse caso aqui temos 5 fatorial. Isso dá 120, se não estou enganado. O fatorial é a chave para responder a maioria das questões de permutação simples. N fatorial é a multiplicação de todos os números naturais até chegar a N. N menos 1, que multiplica por N. Certo, agora vamos para alguns problemas um pouco mais difíceis. Por exemplo, aqui. De quantos modos cinco rapazes e 5 moças podem se sentar em bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco fique um rapaz e uma moça. Vamos pensar aqui. Em primeiro lugar, vai ter 5 bancos. 3, 4, 5. Cada banco desses tem 2 lugares. E cada banco tem que ter um rapaz e uma moça. O primeiro rapaz
Vamos fazer assim. Uma forma fácil de pensar é o seguinte. Bora primeiro as moças. Primeiro as mulheres. A primeira moça, ela escolhe o lugar onde se sentar. Digamos que ela escolheu aqui, M1. Mas ela poderia ter se escolhido sentado em qualquer um desses 10 lugares. Enquanto a segunda moça, sobrou para ela quantos lugares para se sentar? Nesse caso, ela não pode se sentar junto da primeira moça. Então a segunda moça tem que escolher outro lugar para se sentar. Formando assim 8 lugares que ela pode se sentar. E usando o mesmo raciocínio, a terceira moça tem 6 lugares para se sentar, enquanto a quarta moça, vamos dizer que a quarta moça sentou aqui também, tinha 4 lugares, e a última moça, a quinta moça, tinha 2 lugares. Pronto. O que queremos fazer agora é colocar 5 rapazes em 5 lugares diferentes. De quantos modos eu posso organizar esses 5 rapazes? Da mesma forma que eu posso organizar todos os anagramas da palavra porta. É só trocar de lugares que vai dando as minhas composições, os anagramas diferentes. Se eu trocar um rapaz de lugar, vai dar uma composição diferente. Então, os 5 rapazes podem se sentar em 5 fatorial vezes. Isso aqui dá um número bem grande de possibilidades. Isso dá, usando a calculadora, 460.800. Problema bem bacana de permutação simples. Outro tipo de permutação é o seguinte. Quantos modos podemos formar? Quantos modos podemos formar um círculo com crianças de mão dada, bora só botar o número de crianças aqui, com 7 crianças. Pronto. O que queremos fazer? Queremos construir aqui uma brincadeira. Não vou nem desenhar, me arriscar a desenhar. Mas queremos fazer uma circunferência e colocar essas crianças aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou chamar isso aqui de criança 1, criança 2, criança 3, criança 4, criança 5, criança 6, criança 7. Observa-se o seguinte, que suponha que isso fosse uma fila e não fosse uma circunferência. O primeiro lugar que você teria que imaginar é o seguinte, que teria uma primeira posição. Então, para organizar uma fila de 7 lugares com 7 objetos, é o mesmo que organizar os anagramas desses objetos. Então, teríamos 7 fatorial resultados. Porém, isso não é uma fila. Mas o que isso tem a ver se não é uma fila ou não? Imagine o seguinte, que eu permute
no sentido horário aqui, todos eles continuam a mesma circunferência. E eu posso fazer isso quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Eu posso fazer essa rotação 7 vezes. Ou seja, eu posso fazer uma rotação em que a criança número 1 venha para o lugar do número 7, a do número 7 venha ao lugar para o número 3, e assim por diante. Cada um vai andar 2 posições. Ou seja, para permutações circulares, temos 6 fatorial. Ou seja, o nosso resultado aqui que você tem que pensar que para permutações de N objetos organizados em círculo, teremos n-1 fatorial maneiras. Ok? Foco nesse resultado aqui, que ele é muito importante. Ou seja, se tivéssemos 10 crianças, seria 9 fatorial vezes 100 crianças, 99 fatorial vezes quantidades, maneiras de organizá-las. Para filas, n fatorial. Para circunferências, n-1 fatorial. E com isso, vamos finalizar para não ficar muito longo essa aula. E essa é a nossa primeira aula. Na próxima aula voltaremos com combinações e permutações um pouco mais complexas, problemas um pouco mais difíceis. E tem técnicas para esses problemas. E vamos deduzir algumas dessas técnicas. Obrigado. Até mais.